Graças a Deus. Meus prezados irmãos, pastores, obreiros, vamos mais uma vez em pé orar com o pastor Neemias Lins, pastor setorial lá em Cotia. Não deixar de orar pelo nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Sentimos muito a falta do nosso pastor, mas cremos que logo ele estará entre nós. E também apresentar aqui o pastor Neemias, um rapaz por nome Lucas. Ele sofreu um acidente, está na UTI já há 2 semanas, precisa muito das orações. E apresentando o pastor José Carlos Magalhães, que trará este último período na escala apresentada pelo nosso pastor Wellington Júnior. Ele é o vice-presidente do Ministério São Miguel, aqui da capital. Depois da oração em pé, vamos receber o pastor José Carlos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por estes momentos tão felizes e abençoados por Ti, que estamos na Tua casa e juntos aprendendo da Tua palavra. Queremos te pedir, Senhor, mais uma vez nesta oração em favor do nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Estabelece por completa a saúde do teu servo, Senhor. Ele está fazendo falta aqui entre nós. Abençoa o nosso pastor Wellington Júnior, Senhor, toda a sua família, este ministério. Também te pedimos, Pai, te apresentamos o Lucas, que sofreu aquele acidente, Senhor. Conforta o coração da família e restabelece a saúde daquele moço. Também eu quero te pedir nesta oração em favor da minha sogra, a irmã Terezinha, que está ali no hospital internado, Senhor, e precisa da saúde. Ó Deus, também te apresentamos o teu servo, o pastor, que está ministrando a tua palavra, Senhor. Toma em tuas mãos como possivelmente tem feito. Fala aos nossos corações. É o pedido que a ti fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Antes de cantar o hino, meus irmãos queridos, a paz do Senhor. Antes de ler a palavra na Bíblia Sagrada, a paz do Senhor. Antes do meu testemunho com amor profundo, a paz do Senhor. Que a paz sempre esteja dentro desta igreja. A paz do Senhor. Deus vos abençoe, podeis assentar. Bom é estarmos aqui no nome de Jesus, numa tarde feliz, num dia abençoado. Meu coração é grato, eu tenho um senso de gratidão à família Bezerra da Costa, desde o pastor presidente, o pastor pai, ao pastor presidente, pastor filho, pastor José Wellington Júnior, todos os companheiros que sempre nos honraram aqui nesta casa. E nós somos felizes porque servimos a um Deus único, a um Deus poderoso e que fala conosco de forma alegre e abençoadora. Meus prezados irmãos, eu quero convidá-los para o livro de Números, capítulo de número 27. Enquanto os senhores procuram, observando os obreiros que pregaram, que anunciaram a palavra com tanta prudência e sabedoria, eu fiquei observando também que a responsabilidade de cada um desses obreiros, que formavam um número maior, evidentemente, mas quantos homens nosso Senhor Jesus Cristo salva uma igreja, salva um povo, que Ele chama de sua igreja. Ele é responsável por aquela igreja que Ele fundou, pois Ele disse: eu edificarei a minha. Ele não estava comprometido com a sua, mas com a dele. Ele disse: eu edificarei a minha. E pegou aquela igreja que é dele e colocou na mão destes homens. Estes homens têm a responsabilidade de conduzir aquela igreja até o destino. E o destino da igreja é o arrebatamento. Enquanto a igreja não for arrebatada,
É nossa responsabilidade tratá-la, conduzi-la, equipá-la, fortalecê-la e fazê-la funcionar. Agora preste bem atenção, eu vou fazer um período introdutório para facilitar a leitura na sequência. Então preste atenção, nosso Pai Celestial conduz Moisés pelo deserto, não vamos entrar nos pormenores, e vai chegando até o Monte Avarim. E quando chega no Monte Avarim, também conhecido como Monte Nebo, lá na Jordânia, ele chama Moisés e diz assim: Moisés, contempla a terra que eu prometi aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Contempla, pode olhar. Vocês, quem já teve a oportunidade de ir lá, pode abrir o braço o máximo que puder para a direita, pastor Paulo, e fazer assim, ó. Até o máximo que vocês puderem fazer à esquerda. É o que os seus olhos contemplam do Monte Abarim, olhando a terra de Canaã. Tem uma visão maravilhosa, completa, desde Dan até Berseba. E quando ele viu, Deus olhou para Moisés e disse: tu, porém, não vai entrar na terra. Aqui termina a sua missão. Aqui termina o seu ministério. Porém, eu ainda quero algo de sua parte. E o que é que o Senhor quer, Todo-Poderoso? Eu quero que você ponha um homem, seleciona um homem, repetem? Seleciona um homem, para dar continuidade na obra. Deus estava dando a Moisés a liberdade de escolha, sim ou não, pastor? Pode escolher quem você quiser. Moisés não fez isso. Vai anotando, que você tem a coisa para tirar aqui. Moisés chega nessa leitura nossa agora e vai dizer o seguinte, presta atenção, capítulo 27, versículo 16. O Senhor Deus, ó Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Moisés não arrisca colocar Eleazar, seu filho, só porque era filho. Poderia colocá-lo, mas não porque é filho. Coloca porque tem chamado, coloca porque tem visão, coloca porque tem capacidade, coloca porque está aprovado. Senão, ser filho não basta. Ele não chamou os sacerdotes, nem os levitas. Ele foi orar e disse: ó Deus do espírito de toda a carne, põe um homem. Vamos para o verso seguinte, verso 18. Então disse o Senhor a Moisés, resposta do pedido: toma para ti a Josué filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe sobre ele a tua mão, e apresenta-o perante o sacerdote Eleazar, e perante toda a congregação, e dá-lhes mandamento aos olhos de todo o povo. Põe sobre ele, presta atenção nesse detalhe, põe sobre ele a tua glória, para que ele obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Moisés tinha uma preocupação, um homem certo para dirigir o povo de Deus. E qual era a preocupação maior dele? A preocupação maior era que o povo não fosse conduzido como ovelha que não tem pastor. A preocupação era essa, para que a congregação do Senhor, tinha dono. De quem era a congregação? Do Senhor. Não seja vista, não seja tida como ovelhas que não tem pastor. Se tiver a pessoa certa conduzindo, pastor César Mariano, Luiz César Mariano. Se tiver a pessoa certa conduzindo, a porta estreita,
não tem problema. A porta estreita não é difícil, não é complicada. O segredo está em quem está conduzindo. Aí está o segredo. O homem certo para conduzir o povo. A preocupação dele foi essa. Deus então, olha o que trabalho em parceria. Deus faz o quê? Deus chama Moisés de volta. Vem cá, Moisés. Você vai na casa de Num e chama o filho dele, Josué, filho de Num. Não vai pegar qualquer Josué só porque é Josué, porque não basta chamar Josué. Tem que ser filho de Num. Chama ele. Põe tua mão sobre a cabeça dele. Transferência de autoridade e de poder. Imposição de mão. Que os crentes obreiros deveriam ter mais cuidado antes de fazê-la. Nem toda cabeça merece uma mão em cima. Amém, irmão? Se cuida. Mas preste atenção. Põe tua mão sobre a cabeça dele. E pede a oração dos sacerdotes Eleazar também. Agora aqui tem um pedido, meu jovem, que esse eu considero seríssimo. Põe sobre ele a tua glória. Põe sobre ele, tira um pouco de sua glória, passa para ele a autoridade, a fama, o nome, que é para que o povo obedeça a ele como obedecia você. Olha só, passar o cargo, tudo bem, assuma aí, Paulo. Nem chamou de pastor, assuma aí, Paulo. Mas passar a glória, passar a virtude, o nome, a fama. Agora preste atenção. Quem era a pessoa escolhida para governar o povo? Josué. Então, os obreiros repetem comigo, é rapidinho, eu não vou abusar da paciência de vocês não. Repete comigo. Homem escolhido por Deus. Quem foi que escolheu Josué? Foi Deus. Vai na casa de Num e chama Josué. Quem escolheu não foi Moisés, foi Deus. A igreja na mão de um homem escolhido por Deus tem diferença. A igreja na mão de um homem escolhido por Deus, ela passa a prova cantando louvores, enfrenta a pandemia com altruísmo. E ainda que a figueira não floresça, ele todavia. E ainda que a figueira não floresça, ele todavia se alegrará no Senhor. Agora escute aqui. Quando eu digo um homem escolhido por Deus, ele precisa da segunda característica do obreiro qualificado. A segunda característica do obreiro qualificado, a primeira é escolhido por Deus. A segunda característica do obreiro qualificado é confirmado por Deus. Quem pode repetir? Pois Moisés morre, o próprio Deus faz questão de levar a notícia para Josué. E chega com a informação da morte. Josué, sim senhor, meu servo Moisés morreu. Oh senhor, sério? Moisés, meu servo, morreu. Quem deu a notícia da morte foi Deus. Tu levanta e assume o lugar dele. Irmãos, se nós imaginássemos, e é um direito nosso, temos o poder da imaginação, se nós imaginássemos o rosto de Josué, a expressão facial de Josué, iríamos dizer, Senhor, mas é que eu sou muito diferente de Moisés, como é que eu vou assumir um negócio desse? Você vai ficar no lugar dele. Quem é que está te mandando? A tradução diz, não te mandei eu? Não te mandei eu? Quem é que está mandando? Irmão, se você foi chamado por Deus e foi confirmado por Deus, sua igreja triunfará. Não tem como perder. Mas escuta, Deus não pega um obreiro e joga na obra assim, se vira, seja de maior. Não. Deus chegou e diz, ó,
tem alguns cuidados que você tem que tomar. A minha exigência, embora eu seja favorável aos obreiros estudarem, fazer pelo menos um curso médio de teologia, no mínimo, sou favorável, dou aula junto com o pastor Expedito Marinho durante mais de 30 anos, mas, amém. Só que a exigência de Deus não foi o diploma. A exigência de Deus não foi a faixa. A exigência foi dupla. Deus disse: eu quero esforço e bom ânimo. A exigência de Deus para o obreiro ser bem sucedido é disponibilizar o seu esforço, fazer por onde, lutar, batalhar, acreditar, vá em frente e tenha ânimo. Sabe, irmãos, aquele obreiro que fala assim: irmãos, aleluia, estou muito alegre com Jesus, porque grandes coisas Ele tem feito por mim. E você olha assim e fala assim: onde é que está a alegria dele aí que ninguém está percebendo? Ele tem um desânimo estampado na cara. Ele não tem uma gota de animosidade. Parece que ele nem quer fazer, ou que está fazendo um grande favor para Deus. Deus disse: eu quero ânimo e coragem, disposição. Tem de bom ânimo e esforça. Agora, para o sucesso ser completo, medita na lei de manhã, meio-dia e de noite. O texto diz de dia e de noite. E tenha o cuidado de fazer conforme está escrito, porque assim procedendo, prudentemente te conduzirás e certamente será bem sucedido. Eu quero que os senhores me acompanhem mais um pouquinho, mostrando aqui o tipo de homem que Deus queria na frente da congregação. Alguém que poderia levar o povo ao destino. Repetem? Então lembre-se, o ministério do pastor, o ministério do obreiro só termina no último minuto antes do arrebatamento. E o Senhor não vai levar a igreja para o céu, irmão. O Senhor leva para o arrebatamento. Quem leva para o céu é Jesus. Ele vai pegar da sua mão, mas ali seu ministério acaba. Mas enquanto não chegou o arrebatamento, Deus espera que os escolhidos dele conduza o rebanho até o destino. Ok? O número 2, alguém que fosse capaz de realizar maravilhas no sobrenatural. Por que o senhor fala isso, pastor? Porque ultimamente os crentes estão acostumados a vir para a igreja, não ouvir nada, não sentir nada e não ver nada. E eu te pergunto, qual é o estímulo que um crente tem de ir para a igreja? Não ouvir nada, não sentir nada e não ver nada. Por isso ele disse que queria um homem que fosse capaz de trabalhar na esfera sobrenatural. Se tem que abrir o Jordão, esse homem tem que acreditar que o Jordão abre. Pessoal, prepare, porque amanhã Deus vai fazer maravilha em nosso meio. Vamos santificar, que é a condição, mas Deus vai abrir. Sacerdote, levanta o pé direito e pode dar a passada. O duro é essa passada, porque quem estava atrás já viu o milagre. Mas e os da frente, do primeiro passo? É o famoso passo da fé. Talvez se fosse igual o pastor Magalhães, iria fechar o olho e falar: Jesus, só pela fé o Jordão desaparece. Destruiu os muros de Jericó, algo sobrenatural. Conquistou a cidade de Ai, algo sobrenatural. Parou o sol,
algo sobrenatural. O homem escolhido por Deus e confiado por Deus trabalha na esfera sobrenatural, mas ele não faz a esfera sobrenatural para vender o DVD, para gravar. Não, ele faz porque faz parte do ministério dele. O ministério do homem chamado e confirmado por Deus é um ministério de ação, é um ministério de poder, onde o crente chega na igreja, ele ouve, ele sente e ele vê. Certo dia, eu perguntei para um irmão: quantos anos você tem de crente, meu irmão? Ele falou: 17, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor. Falei: já viu um aleijado andar? Não. Já viu um cego enxergar? Também não. Já viu um crente falar a língua e o outro interpretar? Eu já vi falar, pastor, mas também não vi não. Não vou pedir para ninguém levantar a mão não, pastor, não vou. Sabe por quê? Porque você também não. E aí eu lhe pergunto: Deus mudou? A igreja mudou? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Somos pentecostais que não acreditam mais no Pentecoste. Somos pentecostais que não oram para Jesus batizar com o Espírito Santo, porque não crê que Jesus vai batizar, ou porque não acha que os crentes mereçam falar em língua estranha. Não, esses crentes muito rebeldes, mano, merece isso não. Vamos trabalhar um pouquinho nisso. Homem apontado por Deus e não por influência de amigos. Isso é muito importante. Homem cuja liderança é comprometida com o reino de Deus. Eu tenho compromisso com o ministério, eu tenho compromisso com a convenção. Graças a Deus, já tenho muitos anos de convenção. Meu número é 12.637, hoje está em mais de 60 mil. Meu número é 12.637 na convenção. Então está lá atrás, tá? Eu tenho compromisso, mas acima do meu compromisso com a convenção, acima do meu compromisso com o ministério, está o meu compromisso com Deus que me chamou. O compromisso é a marca registrada do obreiro qualificado, comprometido com Deus e não com status pessoais. Homem obediente. A obediência no obreiro é marca registrada também. É preciso entender que um crente obediente, um obreiro obediente, ele trabalha dentro da vontade divina, e Deus opera segundo a sua misericórdia. Mas não é só isso. Além disso, nós precisamos entender que o obreiro precisa ser perseverante e não indeciso, impaciente. Israel teve que parar no Vale do Sinai, ficou 1 ano, a nuvem parada ali, a tocha de fogo parada ali, a ansiedade para entrar na terra, a vontade de ir embora. Mas calma, eu admiro bastante o crente que aguarda o sinal de Deus. Eu admiro o rei Davi. E o senhor me pergunta: por que o senhor admira o rei Davi? Porque alguém chega para o rei Davi, pastor Paulo, e diz assim: rei, os filisteus estão vindo aí armado até os dentes, o bicho está pegando, linguagem popular brasileira, o bicho está pegando. O negócio está feio. Ele disse: chama o sacerdote, consulta o senhor, se a gente luta contra os filisteus ou não. Deus disse: parte para cima, porque eu entregarei ele na palma de vossas mãos. Davi arregimentou seu exército, partiu para cima, e eu vou usar uma linguagem nordestina que todos vão entender. Quem não morreu, correu. O que você ouviu? Quem não morreu, correu. Davi voltou todo feliz, virou para a soldadesca e disse: vocês pegam tudo que ganhou deles aí, que é o despojo, divide entre vocês, fica tudo aí, divide aí, mula, camelo, ouro, prata, roupa, pode dividir. Quando estava naquela festa de comemoração, alguém chega e diz: majestade, os que correram estão voltando. Os que correram
Estão voltando. Pastor Luiz César Mariano, o que o senhor faria? Deus não já tinha falado, parte para cima que eu lhe dou vitória? Então não era hora de correr para cima, sim ou não? Era o óbvio. Davi não. Olha aqui, ó. Olha aí o segredo. Davi disse, espera aí. Na primeira vez Deus mandou partir para cima. Agora, vamos perguntar para ele se ainda está de pé. Senhor, eles estão voltando, os que correram estão voltando. Deus disse, não faça nada. Manda o soldado tudo ficar de olho na copa das amoreiras. Não tira o olho da copa das amoreiras. E fica olhando para a copa das amoreiras. Irmão, soldado que é soldado, irmão, não vai ficar de costa para o inimigo olhando para a copa de amoreira, irmão. Mas o que foi que Deus mandou fazer? Fica de olho na copa das amoreiras. Até quando? Até elas sacudirem. Quando elas se mexerem, essa é a minha prova de que estou com vocês. Se tiver algum soldado corajoso, confiante, vai ficar tranquilo, olhando, não está nem aí. Mas se tiver um com a coragem mais parecida com a minha, vai ficar olhando na muralha, olha dia para trás para ver se estão vindo por ali. Mas se tiver algum com aquela coragem mais inferior ainda, e ele vai dizer assim, olha, já está virando a esquina, está bem pertinho. Mas o homem de Deus, que espera o sinal de Deus, que não se precipita, que não mete o pé pelas mãos, quando as amoreiras tremularam, Davi disse, é agora! E a vitória foi cabal. Então, o homem que vai cuidar da congregação do Senhor, para que ela não pareça um rebanho de ovelha que não tem pastor, precisa ter essa característica. E uma outra aqui, que nós vamos concluir. Fidelidade. O obreiro chamado e confirmado por Deus, precisa ser fiel. Agora preste atenção que nós vamos pontilhar. Não é pontuar, é pontilhar mesmo, botar pontinhos. Para pontilhar nós vamos fazer o seguinte: fiel ao Senhor que lhe chamou. Qual é a primeira dívida de fidelidade? Fiel ao Senhor que lhe chamou. Se você for fiel a Deus, já está no primeiro caminho. Fiel à doutrina que escolheste. Você escolheu ser pentecostal. Você tinha opções ou não? Eu poderia ser um tradicional, como poderia nem ser nada, mas eu escolhi ser pentecostal. Agora o que não dá é para fazer eu já falei isso aqui uma época lá no outro templo da Conselheiro Cotegipe, que eu queria o nome da minha igreja de volta. Como assim, pastor? O senhor não é da Assembleia? Sou. Mas quando eu me converti, pastor, na parede da minha igreja estava escrito assim: Igreja Evangélica Pentecostal Assembleia de Deus. Como era o nome da igreja? Igreja Evangélica Pentecostal Assembleia de Deus. Passou um tempinho, tiraram o evangélica, colocou Igreja Pentecostal Assembleia de Deus. Passou uns anos, tiraram o pentecostal, colocaram Igreja Assembleia de Deus. Passou um tempo, tiraram igreja, colocaram só Assembleia de Deus. E para nossa surpresa, agora é só AD. Pastor, eu quero meu nome de volta. Eu quero minha igreja pentecostal, que crente entrava na igreja mexendo com os dois pés. Que ninguém olhava para trás assustado quando um crente dava glória a Deus e aleluia. Que ninguém achava estranho um crente levantar e entregar uma profecia que ia cumprir. Que o quê? Cumprir. Por que ia cumprir? Porque foi Deus que mandou. Por que cumpria? Porque foi Deus quem falou. Crente revelava. E pecado então, irmão?
Crente em pecado nem vinha na ceia. Por que não vinha, irmão? Porque ele sabia que Deus ia mostrar para alguém. Hoje, nós só temos o nome de pentecostal, mas entra mudo e sai calado. Aí eu lhe pergunto, fiel à doutrina que recebeu. Irmãos, já mexeram tanto com a palavra doutrina, virou ensinamento, de ensinamento virou, por exemplo, pecado era pecado. O que era pecado, pastor? Pecado. Hoje não. O que é pecado hoje? Pequeno deslize moral. Não dói mais. Estão suavizando o inferno, deixando a coisa mais suave. Fiel à doutrina que escolheste. Irmão, quem mantém na doutrina? A doutrina que Atos capítulo 2, versículo 37 a 42 diz assim: permaneciam firmes na doutrina dos apóstolos. E uma mãozinha lá de cima pergunta: ô pastor Magalhães, eu sempre tive curiosidade para saber qual que era a doutrina dos apóstolos. Era a doutrina do não corta o cabelo? Era a doutrina do paletó rachado? Era a doutrina da depilação? O que era essa doutrina? Calma aí, irmão. A doutrina dos apóstolos era provar que Jesus era o Messias, o Salvador. Qual era a doutrina dos apóstolos? Provar que Jesus é o Salvador. 2, provar que Ele está vivo. Qual é o número 2? Provar que Ele está vivo. Número 3, provar que Ele vai voltar. E o Senhor falou que vai, e eu acredito que vai. Agora, se eu perguntasse para vocês, é um estudo de obreiro, eu poderia perguntar: qual dos 3 é mais difícil? Provar que Ele é o Salvador? Provar que Ele está vivo? Ou provar que Ele vai voltar? Não responde não, responde para você que você vai anotar e pregar na sua igreja. Mas vamos fazer uma pausa aqui só para análise. Irmãos, eu não sou um obreiro de ficar curtindo frase de caminhão, de para-choque, essas coisas, mas sempre os olhos penetram e vai lá e vê alguma coisa, né, meu jovem? E eu vi numa perua, uma perua Kombi, uma frase que eu achei bonita. A frase estava assim: Jesus está vivo, hoje mesmo eu falei com Ele. Falei, pelo menos essa tem sentido. Jesus está vivo, hoje mesmo eu falei com Ele. Provar que Jesus está vivo não é difícil, porque basta nós olharmos um para o outro, que a prova de que Jesus está vivo é que nós estamos aqui. Provar que Ele vai voltar, o irmão deu ali uma lista de sinais. Esses sinais me faz tendencioso a acreditar que Ele vai voltar, portanto não vejo dificuldade. Mas provar que Jesus é o Salvador, tu tem que ser bom de Bíblia, tu tem que ser bom de história, tem que interpretar salmos. Tem que interpretar o quê, irmãos? Pois eu vou dizer uma coisa estranha para vocês: o livro mais difícil de interpretar na Bíblia é Salmo. E é o que os crentes mais gostam. Chega a deixar o 91 amarelado de tempo, de tanto ficar aberto lá em cima. Mas, se ele pegar o 91, ele não sabe o que está escrito. Ah, pastor, isso aí também é uma ofensa. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde é o esconderijo do Altíssimo? Onde é o esconderijo do Altíssimo? Na igreja, pastor. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Mas vamos lá para a metade. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Com quem está falando isso? Comigo? Com você? Olha aí o coronavírus aí. A Covid. Quantos da direita caíram, quantos da esquerda caíram? Então, não é conosco não, filho. O Salmo diz assim: nenhum de seus ossos será quebrado. Conheci uma irmã lá na minha igreja, irmão, que eu não conheço ninguém que já quebrou mais osso do que aquela irmã. Quebrou perna, quebrou braço, quebrou cabelo, quebrou costela, 3 de uma vez. Irmão, ela constantemente, ela tinha os ossos muito frágeis. E não é conosco. Interpretar a Bíblia não é fácil, irmão. Para provar que Jesus é o Messias,
Não adianta você falar, eu sinto aqui, eu estou arrepiado. Seu arrepio não resolve nada, você tem que provar. A doutrina é ter prova de que Jesus é o Messias, o Salvador. E para isso, você tem que conhecer a Bíblia que você carrega debaixo do braço. Mas vamos lá. Fiel à doutrina que escolhesse. Fiel ao rebanho que lhe foi confiado. Irmão, eu tenho uma igreja que eu não chamo de minha, mas eu digo que Deus me deu ela para dirigir. Eu estou na mesma igreja, dirigindo a mesma congregação há 21 anos. Tá? Não é uma grande igreja, 480, 490 membros, mas eu tenho um compromisso com ela. Por amor à minha igreja. E eu só chamo de minha porque Deus me colocou lá para cuidar dela. Mas eu sei que é dele. Eu preciso ser fiel a eles. Eu preciso viver de um jeito que eles sejam conduzidos com segurança ao destino. Fiel ao rebanho que Deus lhe confiou. Mas o garoto ali me olha para cá e diz assim: pastor, por que eu devo fazer isso? Porque a Bíblia diz que nós haveremos de dar conta. Nós haveremos de dar conta. Vai chegar um dia que Deus vai falar assim: Magalhães, cadê o Fernando Francisco da Silva? E eu poderia dizer: Fernando Francisco, Fernando, senhor, cadê o Fernando? Mas eu poderia dizer: levanta a mão, Fernando Francisco da Silva. Está bem ali, ó, pastor Fernando, meu companheiro, meu auxiliar, veio comigo hoje, junto, conheceu o templo aqui também, que ele só conhecia o de lá. Eu sei onde ele está, eu sei onde a esposa dele está. Eu não sou pastor padrão, nem pastor modelo, mas os crentes que congregam comigo, eu conheço a casa de todos. E não fui almoçar na casa de todos, eu fui orar. Eu já orei na casa de todos. Eu faço um trabalho chamado Socorro aos Lares. Toda terça-feira eu vou na casa de um. A pandemia segurou um pouco, aí a gente brecou. Algumas casas não podia receber, outras a gente não podia ir. Mas fiel ao rebanho que Deus me confiou. Se Ele entregou um rebanho na minha mão, me entregou para quê? Para que Ele entregou? Para mim cuidar. Portanto, eu tenho que ter fidelidade também ao meu rebanho. Fiel ao ministério que me chamou. Mês passado eu fiz 43 anos de crente, 32 de pastor. No mesmo lugarzinho, na mesma casa, fazendo a mesma coisa, trabalhando na presença do Senhor. Fiel ao ministério que me chamou. Fui agraciado por algumas oportunidades, com honras maiores do que eu merecia ou imaginava. Quando em Alagoas, quando era o pastor Neco, o presidente, está no Senhor hoje, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e pastor José Carlos de Magalhães, de São Paulo, quero convidá-lo a participar de uma das comissões da mesa diretora da CGADB. Foi na época que escreveu o livro A História da CGADB. Olha lá na página 477 que o pastor Magalhães está lá. Mantive minha fidelidade. Um muda para cá, um volta para lá, outro volta para cá. Mas eu mantive-me aqui porque eu tenho compromisso. Eu sei em quem eu tenho crido. Minha casa tem me honrado, portanto, honra. Porque isso é verdadeiro e fiel. Mas por quê? Porque aqui diz, fiel ao ministério que recebeu. E agora, já estamos finalizando. Fiel, baixinho, a esposa que Deus lhe deu como adjutora. Ó, fiel a esposa. Também, ó pastor, e precisa. Que ela está um pouco abatida. Não é mais a mesma, não tem mais a mesma beleza, já passou dos 50, e tu continua com 30? Tu também não passou dos 50? Fiel à esposa que Deus te deu. Setembro eu faço 40 anos de casados, graças a Deus, com a mesma mulher. E digo alto para ela ouvir:
Se eu fosse solteiro hoje e ela fosse solteira, eu pedia ela em casamento. Amém, irmão? Fiel. Obreiro fiel é obreiro feliz, é obreiro vitorioso. Mas aqui tem outra qualidade antes da oração final, que é obreiro capaz de substituir o titular na sua ausência, sem criar problemas. Qual foi a última frase? Ah, bom. Tem pessoas que, se o titular sair e deixar a reserva mete o pé pela mão, muda tudo, troca tudo, é capaz até de pintar a igreja da cor que ele gosta, só para não parecer com o titular. Quando o titular chega, diz: cadê a igreja? Essa aí é que mudou só a cor. O obreiro fiel, ele substitui o titular, fazendo de tudo para não mudar nada que o titular deixou encaminhado. Isso é coisa séria. Que medita na palavra e dela extrai o sermão para o rebanho. Sermão não pode sair da internet para o altar, ele tem que sair de dentro. Ô pastor, mas não pode pesquisar na internet? Pode, mas você pega da internet, joga para dentro, deixa maturar, não tenha pressa com a maturidade, deixa demorar um pouco, para quando sair de dentro, do coração e não da boca, porque sair só da boca, irmão, os meninos aí pesquisam melhor do que você no professor Google, tá? Vai devagar. E agora, para finalizar, eu tenho mais um pouquinho. Olha, essa é muito séria, e eu peço que os irmãos considerem isso. O que, pastor? Pastores, obreiros, que têm muita ganância de explicar a Bíblia, mas não tem empenho nenhum em vivenciá-la. O crente quer falar tudo, porque no original, e porque lá na língua grega, tu manja de grego? Fala alguma coisa? Tem pelo menos um concício, dicionário, um léxico de grego? Não. Você ouviu alguém falar que no original era assim. A minha pergunta é: que original que você está se referindo? Quem tem uma Bíblia original? Quem pelo menos já viu falar de alguém que tem uma Bíblia original? Cadê? Sabe o que você nunca ouviu falar? Porque ela não existe, pastor. Então precisamos parar com esse negócio de querer explicar demais e viver de menos. Um aluno perguntou para mim: professor, como que faz para encher uma igreja? Olha, é simples. Faça com que o mundo descubra que Deus está dentro dela. Ela enche sozinha. A arma mais poderosa da igreja primitiva não foi a sabedoria de Paulo, nem a intrepidez de Pedro, não foi a mansidão de João, mas foi o testemunho pessoal deles. De maneira tal, meus obreiros, que quando eles estiverem em Antioquia da Síria, os antioquinos, não foi a igreja, os de fora, não foi a igreja, os de fora, colocaram um apelido nos crentes. A partir dali foram chamados de cristãos. Por que foram chamados de cristão? Porque parecia demais com Cristo. Cristo amava, eles também. Cristo perdoava, eles também. Cristo era verdadeiro, eles também. Cristo orava, eles também. Cristo curava, eles também. Parecia tanto que receberam o apelido de cristão. Até o mundo vituperar essa palavra e ficar com aquela frasezinha: não há cristão que aguenta. Deus tem misericórdia de nós. Meus amados irmãos, eu creio de coração que os senhores foram chamados por Deus.
E ninguém aqui foi chamado por Deus para esquentar banco, nem para conquistar uma carteirinha de pastor do ministério do Belém. Você foi chamado para fazer a obra. Você foi chamado por Deus. Se você foi chamado, mas nunca sentiu a confirmação de Deus, eu sugiro que você faça a famosa campanha da oração. Busca o Senhor e fala: Senhor, confirma o trabalho das nossas mãos. Aí quando você vê Jesus salvando, curando, lhe dando mensagem poderosa, é a maior prova de que Jesus está confirmando o seu ministério. Agora, se você abrir um trabalho e fracassou, foi dirigir uma igreja, tinha 70, tu entregou com 25 e diz: irmão, tudo rebelde, foi embora tudo. E aqui está na Bíblia, foi embora porque não era nosso. É melhor se acordar. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o pastor José Wellington. Eu queria que ele soubesse que o pastor Magalhães, na sua simplicidade, toda madrugada ora pelos irmãos conhecidos e amigos, e o nome dele e da família dele estão debaixo de nossos joelhos. Muito obrigado, Deus abençoe o pastor e a família no nome de Jesus. Amém? Os irmãos agradecem a Deus por esta última mensagem, amém? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Hoje tivemos um dia de estudos maravilhoso. Pela manhã, 2 mensagens. Pastor Josué, lá de Tupã, pregou aqui sobre Isaías e o rei Uzias. Depois o pastor José Prado Veiga trouxe uma mensagem maravilhosa. Tivemos agora à tarde o pastor Luiz César Mariano, falando sobre a volta de Jesus. E encerramos aqui com o pastor Magalhães, trazendo a vida de Moisés, Josué e o obreiro chamado, aprovado por Deus, fiel ao ministério, fiel à família. Nós vamos colocar uma vírgula aqui, e os irmãos que vão permanecer às 7 horas da noite, 19 horas, começará o culto, e estaremos todos aqui orando e recebendo mais da parte de Deus. Não deixemos de orar pelo nosso pastor, presidente, pela recuperação completa dele, pela volta, também pelo pastor Wellington Júnior, e os irmãos que ainda vão pegar a estrada, viajar, e possam chegar em segurança até a sua casa. Vamos terminar com oração. Quero convidar aqui o pastor Emanuel Júnior, que é o pastor presidente lá na cidade de Birigui, nos despedir em oração, e assim, às 7 horas, voltamos para começar os trabalhos da noite. A paz do Senhor, irmãos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito e santo, te damos graças pelos momentos que passamos aqui na tua casa, aprendendo da sua palavra. Continue abençoando, ó Pai, toda a nossa igreja, todos os obreiros do Ministério do Belém e outros que aqui te servem com alegria. Aqueles que nos ensinaram a tua palavra, continua cobrindo de bênçãos os teus servos. Abençoa também nosso pastor José Wellington, dando a ele a plena recuperação, para que em breve ele esteja entre nós. Também da mesma forma, pastor Wellington Júnior e respectiva família, e todos os nossos pastores e líderes, pastor Paulo, que esteve na direção do trabalho nesta tarde. Abençoa todos, meu Pai, nos leva agora em paz para os nossos lares, protegidos, livrando de todo mal, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, está terminado, e os irmãos que forem tomar um lanche ou café, os irmãos podem descer, e tem um lanche para todos lá. Deus abençoe. Vamos colocar uma pausa aqui nos trabalhos.
Pai do Senhor, povo de Deus, muito boa tarde. Estamos terminando o segundo período de estudos, é isso mesmo. Segundo período de estudos aonde nós estamos aprendendo da palavra de Deus. Hoje à tarde nós fomos abençoados por mais 2 períodos de muito estudo e ensinamento da palavra do Senhor. Eu quero lembrar a todos vocês para baixar o aplicativo da TV AD Belém. Isso mesmo, baixe o aplicativo da TV AD Belém e fique por dentro de todos os nossos programas, as nossas programações. Isso mesmo, hoje ainda nós temos estudo à noite. A partir das 19 horas, estaremos aqui reunidos com oração para poder adorar a Deus em mais um culto abençoado. Quero agradecer a todos vocês. Está vendo que eu estou um pouco cansado? É a correria da obra do Senhor. Mas que bom poder estar sabendo que você está aí nos acompanhando e aprendendo da palavra de Deus. Deixar um convite para você. Hoje, a partir das 19 horas, nós estaremos aqui orando para um culto de adoração a Deus, onde setores foram escalados para adorar aqui, seguindo todas as normas, todas as regras, álcool em gel, distanciamento, e vai ser benção demais, tá certo? Deixa eu lembrar a todos vocês que a partir da próxima quinta-feira, isso mesmo, a partir da próxima quinta-feira, nós estaremos com o congresso da UMADEB. São 40 anos da UMADEB, isso, 40 anos da UMADEB, e uma programação toda especial foi montada para você. Os nossos pastores presidentes, pastor José Wellington Bezerra da Costa, juntamente com o pastor Wellington Júnior, preparou com muita gente, com muito carinho, muito amor, uma programação toda especial, para todos vocês serem abençoados. Vai ter pastor Joel Freire ministrando a palavra, vai ter pastor Davi Araújo, cantor Cleiton Queiroz, cantor Nani Azevedo, cantor Emerson Pedrosa, muita gente participando aqui para te abençoar. Então deixa eu lembrar você, a partir de quinta-feira, isso, a próxima quinta-feira, deixa eu abrir o banner aqui, oficial, só para deixar para você certinho, tudo em ordem da programação. A partir do dia 8 de julho, isso mesmo, do dia 8 ao dia 11, começar na quinta-feira, a partir das 18h30, depois sexta-feira, que é o feriado, nós teremos a programação à tarde e a programação à noite. Já no sábado, à tarde também e também à noite. No domingo, o dia de encerramento do congresso da UMADEB fica pelos horários da manhã, a partir das 8h30, e também à noite às 19 horas. E todos vocês estão convidados. Rua Conselheiro Cotegipe, melhor dizendo, Conselheiro Cotegipe não, desculpe. Rua Dr. Fon 140, esquina com a Radial Leste. Isso mesmo, Dr. Fon 140, esquina com a Radial Leste. E todos vocês são os nossos convidados. Quero agradecer a todos vocês a oportunidade de nos receber na tua casa, de nos receber na telinha da tua casa, do teu smartphone, do computador, e estar sendo abençoado, tá certo? Deixo aqui um forte abraço a todos vocês, e já já nós temos mais programação no dia de estudo da Palavra de Deus. A partir das 18h30 já estaremos aqui recebendo a todos vocês. Forte abraço, Deus abençoe.